Vamos lá, galerinha, vamos lá para mais uma aula aí de, de história, terceiro ano do ensino médio. Eu vou estar trabalhando essa aula com vocês aqui na nossa aula de hoje, né? E na aula do Zoom e aqui também no nosso conteúdo, ok? Só deixa eu silenciar aqui, que senão vai ficar gritando. Então, pessoal, vamos entender os conflitos do Oriente Médio. O que nós vamos abordar na nossa aula em relação ao Oriente Médio, né? A gente tem que compreender a origem da expressão Oriente Médio e verificar quais as abrangências geográficas que isso se refere, ok? Na primeira página da apostila de vocês, vocês vão ter um mapa, né, do Oriente Médio no início do século XX, Oriente Médio e o Oriente Médio aí pós, né, século XX, né? Então nós vamos ter aí uma região do Oriente Médio que abrangia até uma porção europeia, né? Uma certa porção europeia, e nós vamos ter a gente vai ter aí bem antes, né? Antes do século XX, né? E nós vamos ter a região do Oriente Médio, que compreende então a região da Pérsia, da Mesopotâmia, Arábia, Omã, Iêmen, Emirados Árabes Unidos, coisas do tipo, certo? A gente tem que retomar também o histórico da região e os principais povos que ocuparam o Oriente Médio desde a antiguidade. Não vamos abordar tão precisamente isso, mas nós vamos abordar, por exemplo, sumérios, caldeus, neobabilônios, povo assírio, esses povos que habitaram essa região e os povos paralelos à região ali da Mesopotâmia, como Pérsia, posteriormente, muito tempo depois, né, o povo turco e o povo otomano, como eles se juntam, como que eles dominam Constantinopla, né, essas regiões aí, região da Palestina, Transjordânia, uma região próxima à Cisjordânia também, Catar, então os povos ali, né? A gente tem que compreender que a história política do Afeganistão, por exemplo, que é um dos países aqui da região, durante a conjuntura da Guerra Fria, e a gente vai observar que o Afeganistão ele foi palco da Guerra Fria também, né? E nós vamos observar aí, pessoal, que a região foi assim fruto de divisão ideológica, né? O governo afegão era apoiado pela União Soviética e os grupos paramilitares apoiados pelos Estados Unidos, inclusive um grupo paramilitar chamado chamado Talibã, que justamente é o grupo que depois vai contribuir aí para o surgimento da Al-Qaeda, que vai bombardear as Torres Gêmeas e vai destruir os Estados Unidos, né? Vai destruir a parte ali das Torres Gêmeas, um quinto do Pentágono, né? Então os Estados Unidos vão financiar esses povos, né? Que depois vão se tornar inimigos dele num futuro não tão longe, né? Então o Oriente Médio é uma expressão criada pelos ingleses, né? Que surgiu em decorrência ao imperialismo, né? O imperialismo, então, vindo ali da segunda metade do século XIX, século XX, né? E tudo mais, tá? Diversos fatores influenciaram esses limites geográficos do Oriente Médio. A primeira coisa é a história e a diversidade dos povos, né? Nós estamos falando de uma região muito conflituosa, nós estamos falando de uma região onde os povos eles entravam em conflito constantemente por causa de questões religiosas, por causa de questões políticas, por causa de N questões relacionadas a isso. Pessoal, então nós vamos ver essa questão aí latente, né?
Nós vamos observar também, pessoal, que existem relações políticas de formação de estados bem conturbados e bem conflituosos. Apenas lembrando que o Oriente Médio, ele, após a Segunda Guerra Mundial, aí nós vamos observar que eles vão sofrer também com a questão da Guerra Fria, a divisão do mundo em capitalismo e socialismo, e eles vão ser influenciados por essas questões aí também, ok? Nós vamos ter o próprio fator do imperialismo, né, que vai dominar a região, vai dominar a porção do Oriente Médio aí, né, vai acabar influenciando decisivamente nos processos. Nós vamos ter a ação, né, então, né, dos Estados Unidos e da União Soviética, e a importância do petróleo. Todo mundo ia para o Oriente Médio em busca de petróleo, pessoal. Petróleo, que era o grande combustível, é o grande combustível aí que nós vamos ter nessa escalada, digamos assim, né? Nessa escalada pela busca aí então das questões aí relacionadas ao Oriente Médio, ok? Só estava mexendo aqui no notebook, pegando aqui o nosso conteúdo, tá? Seguindo aqui então, pessoal, qual que é o histórico da região, né? A antiguidade dos povos da Mesopotâmia que habitaram na região, como eu já havia dito, né? Os sumérios, caldeus, assírios, babilônios. Então nós vamos ter uma diversidade cultural muito grande, um conflito maior ainda, né? E esses conflitos eles vão influenciar decisivamente em como esses povos eles vão acabar se formando, né? Lá no século VII, né, o surgimento do islamismo, né, através de Maomé, que a gente já estudou isso no primeiro ano do ensino médio, que unificou povos e possibilitou a expansão do território árabe na Ásia, África e Península Ibérica. Pessoal, nós vamos ver que o islamismo ele vai ficar encarregado, então, de levar a ideia do Oriente Médio à frente, mundo afora, ok? Certo? Século XI, século XIII, então, ocorreram as cruzadas, né? Expedições cristãs que objetivavam expulsar os muçulmanos de Jerusalém. Era uma maneira de frear o avanço cultural que estava existindo do Oriente, certo? A região foi alvo, então, do interesse das potências imperialistas, como Inglaterra, Rússia e França. O fim da guerra, então, da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, alterou aí a configuração territorial com o desmembramento do Império Turco-Otomano, que estava do lado da Aliança Alemã, né, Áustria-Hungria e tudo mais, e aí nós vamos ver que vai acontecer o desmembramento desse Império Turco-Otomano, o mesmo Império Turco-Otomano que dominou Constantinopla, sempre muito bom a gente destacar isso. E vitoriosas no conflito, França e Inglaterra passaram a controlar algumas regiões visando a exploração do petróleo. Então, mais ou menos aquela máxima de guerra, quem venceu domina e quem domina faz o que quiser. É mais ou menos essa ideia aí, certo? Surgiram aí então os movimentos nacionalistas, né, que conseguiram expulsar os franceses e os ingleses da região. Só que esses movimentos nacionalistas, eles estavam intimamente ligados com as questões religiosas, pessoal. Então nós vamos observar que uma vez que essa questão religiosa ela está atrelada a um nacionalismo, e nós sabemos, a gente estudou isso, o nacionalismo ele é uma ideologia completamente exacerbada, aonde coloca, né, à frente coloca à frente aí então as questões aí, como eu poderia dizer, as questões de cunho assim patrióticos extremados, né? Só que aqui a gente vai observar que o patriotismo em si nem era tão foco. A questão aqui era a questão religiosa mesmo. A religião ela vai acabar comandando o Estado, por assim dizer, árabe, né? O Estado no Oriente Médio, ok?
Vai dar uma pausazinha aqui no vídeo, eu já vou continuar, só um segundo.